Meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estou aqui para mais um vídeo, para o meu, para o teu, para o nosso canal, Teologando e Capacitando. E no vídeo de hoje eu quero falar a respeito da expiação. A expiação é limitada ou ilimitada? Só que antes de nós entrarmos no conteúdo desse vídeo, eu quero fazer o convite. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, faça parte dessa comunidade apaixonados pela Palavra de Deus. O nosso canal Teologando e Capacitando. Também não esqueça de ativar o sino das notificações para você ficar informado toda vez que eu subir um vídeo novo para o canal. Não esqueça de deixar o seu like, pois o like ajuda muito o YouTube a engajar o canal com mais pessoas. E também compartilha os nossos vídeos em suas mídias sociais, WhatsApp, Facebook e Instagram. Fazendo assim, você vai ajudar o irmão em sua caminhada cristã e também ajudar o canal a crescer. Querido, se você adquire materiais teológicos, é um estudante de teologia, comece a comprar os seus livros teológicos pelo nosso link de afiliado da Shopee, que vai estar logo abaixo na descrição do vídeo. Fazendo assim, você ajuda o canal a se retroalimentar. Você não paga nada mais por isso. A compra é 100% garantida e ainda você vai estar ajudando o canal. Olha só que benção. Então, compre pelo nosso link de afiliado e ajude o canal. Então, dito isso, vamos para o vídeo. A expiação é limitada ou ilimitada? Pois bem, querido, existe nesse campo podemos dizer, da expiação, falando a respeito do sacrifício de Cristo, duas correntes de pensamento a respeito da expiação. De um lado, nós temos aqueles que defendem uma expiação limitada ou a expiação definida. Aquela que também, podemos dizer, é conhecida ou chamada de redenção particular, que são ensinados pelos calvinistas, que, como eles acreditam, que Cristo levou o devido castigo apenas dos eleitos. Ou seja, os calvinistas eles não acreditam que o sacrifício de Cristo abrange todas as pessoas, mas somente os eleitos. Em contrapartida, existem aqueles que defendem uma expiação ilimitada ou uma expiação universal qualificada, que ensina que Cristo morreu pelo pecado do mundo todo. E eu sou um dos que estão dentro ou acreditam na expiação ilimitada, visto, queridos, que a Bíblia ela ensina, é enfática, ela é clara em dizer que a morte de Cristo foi em favor da humanidade inteira. Eu não consigo encontrar, estudando as Sagradas Escrituras, textos que provam que Cristo morreu por alguns e não pelos outros. Então, eu creio, por base na Bíblia Sagrada, que a expiação de Cristo ela é ilimitada. E nós temos alguns textos que provam essa expiação de Cristo em favor da humanidade. O primeiro texto nós temos é João capítulo 3, verso 16, um texto muito conhecido de todos nós cristãos, que vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Outro texto é o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e versículo 4, que diz: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Outro texto que nós podemos usar é o texto também que está em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo de número 10, que vai dizer: se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Olha só que interessante, 1 Timóteo capítulo 4, verso 10. Ele é Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Olha a condicional e nós vamos explicar daqui a pouco. Outro texto, Tito capítulo 2, versículo de número 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Outro texto, 1 João capítulo 2, verso de número 2.
ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente os dos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Então, trazendo esses textos, entre muitos que existem, eu quero fazer uma observação. A Bíblia, ela é enfática ao relatar que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Todavia, ele proporciona a salvação para todos, mas a salvação é aplicada somente naqueles que creem. Alguns calvinistas, e isso aqui é muito interessante, por não estudar fundo ou a fundo o assunto, ou até mesmo por não conhecer o sistema doutrinário arminiano, ou talvez até por uma ignorância intelectual, talvez como um modo, podemos dizer, de debochar de nós arminianos, eles dizem que nós somos universalistas. Todavia, nenhum arminiano que se preze defende essa heresia universalista. E como que eles se defendem para tentar aplicar o seu argumento sobre a expiação limitada? Eles dizem o seguinte: se a salvação foi direcionada a todos, lógico, todos teriam que ser salvos. E isso eles dizem acusando nós arminianos como universalista, pois afirmam os calvinistas que a intenção soberana de Deus não pode ser frustrada. Todavia, se a expiação não abarca a todos, aí eles entram no ponto deles, ela foi direcionada somente aos eleitos. Então, esse argumento é até bonito, é até lindo. Quem olha parece que até lógico, porém não é coerente com as escrituras. É um argumento incoerente, uma falácia e uma falta de respeito com a doutrina bíblica arminiana. Quando eu quero defender minha doutrina e atacar a outra doutrina, eu tenho que não somente ser um estudante da bolha pelo qual defendo, eu tenho que ser um pesquisador e olhar como que as outras correntes teológicas defendem para entender o seu sistema soteriológico. Então, como que nós vamos resolver essa equação, essa explicação? A expiação, querido, ela teve a intenção de proporcionar, de oferecer salvação para todos, para todas as pessoas, bem como aplicar essa salvação a todos os que creem. Só que essa dicotomia falsa levantada pelos calvinistas não tem amparo bíblico, pois Cristo ele não morreu somente pelos eleitos, em uma expiação particular, como eles afirmam. Deus, ele é um Deus que não faz acepção de pessoas. Todavia, a expiação, mesmo sendo proporcionada, oferecida para toda a humanidade, com a intenção de ser aplicada, ela só pode causar, surgir efeito, ser aplicada naqueles que creem. Então, Hebreus capítulo 2, verso 9, vai resumir, que vai dizer, ó, vemos todavia aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado em honra e glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentassem a morte. Então, nós vamos ver que a expiação, o sacrifício, ela é universal, ela abrange todos. Todavia, a sua eficácia é somente para aqueles que creem. Existe, querido, uma condicional para aqueles que creem, aqueles que se arrependam. É a Bíblia que diz, não é o irmão Luciano, não é um sistema levantado fora do contexto da doutrina bíblica. É a Bíblia que nos ensina que a morte de Cristo é em favor de todos os homens. O que eu acho interessante de alguns calvinistas, isso eu falo
com todo respeito aos irmãos calvinistas, que nós somos irmãos em Cristo Jesus, é que quando chega na passagem de Romanos, o pecado de Adão é válido para todos, mas a expiação de Cristo é somente para os eleitos. Então há uma incoerência, porque o todos para o pecado de Adão é todos. O todos para a justiça de Cristo já não é mais todos, é apenas alguns. Então, qual é a base hermenêutica para mim olhar para o texto em um mesmo contexto, em um mesmo capítulo e dizer que todos é toda a humanidade e todos, quando se refere à justiça de Cristo, a sua oferta é alguns. Então, existe uma incoerência lógica defendida por nossos irmãos calvinistas. Querido, esse é o vídeo. Que Deus lhe abençoe. Até o próximo, em nome de Jesus. Amém.